O tema hoje é: se droga é espiritual? Se utilizando droga eu consigo melhorar minha espiritualidade? Se utilizando droga eu consigo expandir minha consciência? Então vamos dividir mais ou menos em 3 partes. As drogas no sentido espiritual, as drogas no sentido psicológico e as drogas no corpo físico. Então vamos começar com o espiritual. E para isso eu vou me basear num autor que eu amo, num autor que eu adoro, que chama Carlos Castaneda. Inclusive, o primeiro livro do Carlos Castaneda chama A Erva do Diabo, que é onde ele fala do mescalito, do peiote, etc. Que são plantas sagradas, e assim é o nome dado pelas culturas xamânicas, pelas culturas indígenas, etc., para o que nós chamamos de drogas aqui na sociedade ocidental. Plantas sagradas, seres sagrados. São seres sagrados, consciências que habitam dentro dessa planta e que, se utilizado, expandiria a consciência. Mas vamos contextualizar isso. A sociedade ocidental, principalmente no campo da espiritualidade, magia, etc., banalizou tudo. Vamos colocar no contexto onde isso é utilizado. Ayahuasca, mescalino, peiote, etc., é utilizado em rituais espirituais, onde se tem um guia espiritual, um mestre espiritual, que vai conduzir uma cerimônia espiritual, junto com participantes que estão totalmente voltados para o conceito espiritual, e esses participantes são escolhidos a dedo por esse guia espiritual. É mais ou menos como o processo de iniciação em ordens ocultas aqui na sociedade ocidental. Por quê? Porque não são todos que estão preparados para utilizar plantas de poder. E apenas os mestres espirituais, no caso os xamãs, os pajés, etc., são capazes de ver no campo energético da pessoa se ela está preparada ou não para esse conhecimento. Porque para essas culturas, todas essas plantas de poder são utilizadas para se ganhar conhecimento. Ganhando conhecimento, você expande a consciência. E aqui, no Ocidente, está sendo usada com um falso nome de espiritualidade, de que isso tudo é espiritual, quando na verdade não é espiritual. Então vamos levantar 3 perguntas. A primeira pergunta é: até que ponto utilizar drogas é espiritual? Segunda pergunta: até que ponto estar utilizando drogas se torna um vício? Terceira pergunta: até que ponto utilizar drogas, fazer uso de drogas, é para curar o corpo físico? Porque as drogas podem ser utilizadas dessas 3 formas. De uma forma onde você vai utilizar para ganhar conhecimento, e isso, como eu já expliquei, é feito por um líder espiritual, que vai conduzir uma cerimônia espiritual para poucas pessoas escolhidas, que vão poder participar dessa cerimônia espiritual. O segundo nível é o nível de vício, o nível de dependência química, e o terceiro nível é utilizar drogas para curar o corpo físico. Porque qualquer coisa, por exemplo, um analgésico pode ser considerado droga. Utilizar o analgésico para curar uma dor de cabeça, ok, mas até que ponto utilizamos o analgésico, utilizamos uma droga, fármaco, uma droga que vende na farmácia, com uso indiscriminado? Nós vamos entrar nesse assunto mais para frente. Vamos abrir então com Carlos Castaneda. E aí temos que falar de frequência energética. No nosso corpo energético, existe um negócio chamado ponto de aglutinação. O que é esse ponto de aglutinação? Como eu sempre converso, quem já me conhece, quem não conhece eu vou explicar, nada do que vemos existe. Tudo que nós estamos vendo é um mar de frequências vibracionais. E isso a própria física explica. Na verdade, quando eu olho para essa parede, eu não estou olhando uma parede. Os meus olhos estão recebendo frequências de cores que são transmitidas através do meu nervo óptico, vai para o meu cérebro, e esse cérebro traduz essas frequências que eu estou recebendo na forma de parede. Essa é a explicação física. Então, nada disso do que nós estamos vendo, inclusive a gente, existe. O que existe é um mar de frequências vibracionais. Um mar de frequências vibracionais abstratas. O ponto de aglutinação é um ponto dimensional que fica no nosso campo energético. Esse ponto de aglutinação recebe todas essas frequências vibracionais, recebe todo esse mar de frequências abstratas e dá sentido, cria essa realidade que nós estamos vendo. E esse ponto de aglutinação é fixo na maioria das pessoas.
Todos os seres humanos têm esse ponto de aglutinação que fica atrás, aqui do ombro esquerdo, é um ponto que fica fixo. Por isso que todos nós compartilhamos a terceira dimensão dessa realidade tridimensional, porque todos nós temos esse ponto de aglutinação no mesmo lugar, captando essas frequências e traduzindo isso na forma de mundo para a gente. Aonde essas drogas são utilizadas em rituais espirituais no mundo xamânico? Na pagelança, para os xamãs, para os tautecas, etc. Quando o pajé, o xamã, vê que o discípulo, que o aluno, não tem capacidade, que o ponto de aglutinação dele está tão fixo que ele não tem capacidade de compreender outras dimensões ou conceitos muito abstratos. Então se faz o uso de plantas de poder para poder mover esse ponto milimetricamente e controlado com assistência do mestre, para que o aluno possa captar outras realidades e isso tornar o ponto de aglutinação dele mais fluido. Vamos fazer um paralelo com a projeção astral. Estamos aqui na terceira dimensão. Esse ponto de aglutinação está fixo, recebendo essas frequências de energia e traduzindo isso para a gente em forma de mundo tridimensional. Quando dormimos, esse ponto oscila. Quando esse ponto oscila e muda um pouco de posição, imediatamente nós somos transportados para a quarta dimensão. Começamos a receber frequências vibracionais da quarta dimensão. Então, as plantas de poder, as drogas de poder são utilizadas espiritualmente para se mover esse ponto de aglutinação de maneira controlada, de maneira assistida e não indiscriminada, em casa, em qualquer lugar. Há todo um ritual de controle para que esse ponto de aglutinação não fuja, não corra muito, não vá para parâmetros muito largos, porque senão a pessoa pira. Timothy Leary, quando descobriu o LSD, ele era estritamente usado em terapias. E ele é comprovadamente muito bom em terapias, assistida por uma pessoa que tem conhecimento do que está fazendo. Por quê? O LSD pega esse ponto de aglutinação que está fixo e imediatamente faz isso com ele. E te transporta para uma outra dimensão. A questão é, e essa é a grande preocupação dos pajés e dos xamãs, será que a pessoa tem capacidade de absorver esse conhecimento que ela está recebendo? Será? Será que se agora abrisse para a gente tudo que está aqui nessa sala, tudo, absolutamente tudo, todos os seres que estão aqui nessa sala, várias dimensões ao mesmo tempo, assim, imediatamente, e depois fizesse isso, será que seríamos capazes de lidar com isso? Será que nós temos consciência suficiente para lidar com essa realidade? Não temos. Por isso que o uso de drogas indiscriminado leva a pessoa à loucura, a surtos psicóticos, a vários problemas mentais, porque ela está absorvendo uma realidade que ela não tem capacidade de compreender. Porque para se começar um ritual pajé, para se começar um ritual xamã, há toda uma preparação do discípulo. Às vezes ele fica anos e anos sendo preparados para receber aquele conhecimento. E depois que ele recebe aquele conhecimento, ele tem toda uma assistência do mestre, do xamã, etc., para ele compreender aquilo que ele viu. Só que aí se transportou isso para a sociedade ocidental, com pseudonome de espiritualidade, onde a pessoa usa na casa dela, sem o menor auxílio, sem a menor preparação, sem, vamos dizer a palavra em magia, uma iniciação para aquilo, recebe informações que ela não é capaz de lidar e pira. Porque a expansão da consciência ela tem que ser feita gradual. A expansão da consciência não é uma linha reta, não é um foguete na vertical, em que você está aqui e sobe. A expansão da consciência é em degrau. Você está aqui, você sobe um degrau, você fica um tempo se acostumando com aquele degrau, você anda um pouquinho, você sobe outro degrau. Então é bem lenta. É bem lenta. Não é um negócio que deve ser feito assim. Então você pega uma pessoa que é totalmente materialista, não tem conhecimento nenhum da espiritualidade, nem ao menos, que é a coisa mais de acesso que nós temos, teve qualquer contato, por exemplo, com uma projeção astral. Dá uma erva, uma droga de poder para essa pessoa. O ponto de aglutinação dessa pessoa se move.
e capta frequências de outra dimensão. Será que essa pessoa é capaz de lidar com isso? Não é. Não é capaz de lidar com isso. E o pior, uma vez que você move esse ponto de aglutinação vezes após vezes, porque veja, leiam Carlos Castaneda, todos os livros dele falam sobre plantas de poder. Quando ele ia com o Dom Juan, que era o mestre dele, atrás de uma planta de poder, primeiro, eles usavam de 1 a 2 vezes por ano. Era utilizado de 1 a 2 vezes por ano. Segundo, eles iam pelo deserto do Atacama, por horas e horas, às vezes dias e dias, atrás da planta de poder ideal para aquela pessoa, para Carlos Castaneda. E o guia espiritual, o mestre, ia vendo o campo vibracional e magnético daquela planta, ia vendo uma por uma, e eles ficavam dias e dias no deserto, até achar a planta ideal, que ia trazer o conhecimento certo para Carlos Castaneda. E em toda a história de Carlos Castaneda, porque muito se fala em ayahuasca, mas as pessoas não leram Carlos Castaneda. Quem começou com tudo isso foi Carlos Castaneda no mundo ocidental, nos anos 60. Ele que começou a publicar livros de plantas do poder, de poder. Tá tudo lá. Não precisa ir muito longe. E eles ficavam dias e dias no deserto atrás de plantas de poder. E depois era feito todo um ritual de dias, para ele se preparar, para ele consumir a planta de poder e depois dias para ele absorver aquele conhecimento. Com assistência total do Dom Juan, que era o mestre dele. E veja, na história dele, ele usou por 4 anos seguidos, 2 vezes por ano. E tem uma passagem no livro que Dom Juan fala, eu acho que você usou demais. 2 vezes por ano, durante 4 anos. Dom Juan fala, eu acho que você usou plantas de poder demais. Porque o ponto de aglutinação dele ficou frouxo. Depois de utilizar a planta de poder, passou 2 meses, o ponto de aglutinação dele estava lá trabalhando na vida normal dele, o ponto de aglutinação dele fez isso, fazia isso, se movia. Porque uma vez que você move o ponto de aglutinação, ele começa a ficar frouxo. Ele começa a ficar frouxo. E aí há vários momentos em que você está na terceira dimensão, vai para uma dimensão intermediária, volta. Esse é só o começo do uso de plantas de poder. É só o começo. Então, plantas de poder são espirituais? São. Mas será que a proposta das pessoas é a espiritualidade? Será? E aí uma opinião minha, 99,9% das pessoas estão utilizando planta de poder sem a menor, vamos dizer, intenção espiritual. A menor intenção espiritual. Porque se isso fosse levado a sério, então vai para uma tribo da Amazônia e fica lá convivendo com o pajé. Primeiro, veja se o pajé quer te ter como discípulo. Primeiro passo, ver se o pajé olha para o seu campo vibracional e fala, essa pessoa tem capacidade de absorver esse conhecimento. Depois vai conviver, vai realmente imergir na cultura da pajelança. Viva! Veja a realidade como um índio. Perceba a natureza como um deus. Perceba que você não está ingerindo apenas uma substância química, mas você está ingerindo conhecimento. Você está ingerindo plantas sagradas. E até que ponto nós levamos o que é sagrado a sério nessa sociedade? Nada. O que é sagrado aqui? Perdemos a noção do sagrado. Perdemos completamente a noção do que é sagrado. Tudo se tornou profano de qualquer jeito, inclusive a magia. As pessoas desenham, se tatuam pentagramas, nem sabem o que estão tatuando no próprio corpo. Símbolos mágicos no próprio corpo. Não sabe que isso abre portais, que isso abre fronteiras de outras consciências. Não sabem, não têm a menor noção, porque isso tudo, até pouco tempo atrás, era restrito a pequenos grupos. Era geralmente uma coisa de mestre para iniciado. E de repente isso virou cultura pop. Porque é cultura pop. Magia é cultura pop, Harry Potter. Como se magia fosse uma coisa fácil de você brincar. Então eu abro um portal na minha casa e tudo bem. Eu sou bruxo, eu sou mago. Às vezes uma pessoa demora 30, 40 anos para realmente começar a compreender o que está fazendo. Eu vou invocar um anjo na minha casa. Tem a magnitude do que é invocar um anjo em casa?
do que invocar um ser como um anjo na sua casa? Não tem. Então, o que é sagrado? Nada mais é sagrado nessa sociedade. É tudo cultura pop. É cultura pop. Tudo virou cultura pop. Aonde temos sagrados nessa sociedade? Agora, quer consumir plantas de poder? Vá viver com os índios. Vai entender a cultura deles. Compreender a cultura deles. E basicamente a primeira coisa da cultura deles é: a natureza é Deus. A natureza é Deus. Eu destruindo a natureza, eu destruo Deus. Então vocês percebam como o nível de consciência dos índios, e não estou falando daqueles índios que vivem mais perto dos ocidentais, lá no fundão da Amazônia, aqueles que ainda não tiveram contato com a gente. Vai viver com eles. E aí sim, se um pajé olhar para você e falar: você está habilitado a utilizar plantas de poder, aí sim. Fora isso, é cultura pop. É cultura pop. É o mesmo movimento que fizeram com a maconha nos anos 60, que também é uma planta de poder. É o mesmo movimento que está acontecendo agora. É o mesmo movimento que está acontecendo agora. Muito bem. Segunda coisa sobre espiritualidade. Uma vez eu tinha uma amiga que fazia biomagnetismo, etc., e caiu na mão dela várias fotografias foto killer do campo energético das pessoas. E lá tinha foto killer de pessoas que utilizaram LSD, foto killer de pessoas que utilizaram maconha, foto killer de pessoas que utilizaram cocaína, foto killer de pessoas que utilizaram bebida alcoólica, etc. O campo energético da pessoa estava totalmente desconfigurado. Desconfigurado. A maconha, por exemplo, traz toda a região do campo energético para a cabeça da pessoa. Para a cabeça da pessoa. Então ela fica como se tivesse um pneu energético aqui, um peso energético na cabeça. A cocaína, por exemplo, fura todo o campo vibracional da pessoa. E cada furo desse se torna um portal para que entidades entrem dentro do seu campo magnético, mexam nos seus chakras e façam o que quiserem com você. Antidepressivos, esses remédios que chapam a pessoa, que deixam a pessoa em estado, vamos dizer, mais calmo, e vamos falar disso mais para daqui a pouco, criam uma espécie de uma venda, fica um fluxo de energia aqui no olho da pessoa, criando um peso no olho. Só que a energia do nosso campo vibracional é fixa. Se tem maior energia aqui, logo tem menos energia em outros campos. A energia não se perde, ela se movimenta. Então, quando eu vi essas foto killers da minha amiga, uma pena, na época não tinha celular, senão eu tiraria foto, porque é uma coisa que eu gostaria de mostrar para o mundo, totalmente desconfigurado. Totalmente desconfigurado. Os campos energéticos, os campos magnéticos. Terceira coisa que a droga faz, como um geral, ela amplia o que tem dentro de você. Ela amplia. É um grande amplificador do que tem dentro de você. Você está deprimido, você utiliza qualquer substância que modifique sua frequência vibracional, aquilo vai se ampliar. A depressão vai ficar maior. Você está eufórico, você utiliza qualquer coisa que mude sua frequência vibracional, você vai ficar mais eufórico. Você é violento, você utiliza qualquer coisa que muda sua frequência vibracional, você se torna mais violento. E aí começa a virar um círculo vicioso. Você já está deprimido, utiliza alguma coisa que muda a sua frequência vibracional, se torna mais deprimido e utiliza para esconder a depressão, se torna mais deprimido e você está preso. Você está preso num fluxo de energia. Porque as drogas, elas ampliam. Na verdade, o grande conhecimento, quando se usa ayahuasca, plantas de poder, ela vai mostrar quem você é. Agora, você está preparado para ver quem você é? Está preparado para ver quem você é? Porque veja, meditação e drogas. Eu estou triste,
eu preciso esquecer a minha tristeza, eu quero negar minha tristeza, eu não quero ver minha tristeza. Eu uso alguma coisa que muda minha frequência vibracional, que move meu ponto de aglutinação para que eu não veja isso. Para que eu não veja isso. Então, eu estou utilizando algo para não ver quem eu sou. Eu estou utilizando algo para não ver aquilo que está dentro de mim. Meditação. Veja quem você é. E a meditação é o degrau. É o degrau. Quem começa a meditar hoje sabe que daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 1 ano, não vai ser Buda, não vai ser Dalai Lama. É lento, é lento. Só que vai te abrindo lentamente quem você é. Lentamente. Abre um dia a sua tristeza, abre um dia imagens do seu inconsciente, abre um dia sua violência e você vai trabalhando com isso. Você vai tendo tempo de trabalhar com isso. Você vai tendo tempo de se permitir se conhecer. A droga esconde aquilo que você é. Esconde. Ela te mostra, mas esconde ao mesmo tempo. Por quê? O uso que se faz na sociedade de drogas, é basicamente para se fugir da realidade. E que realidade? A do mundo? Não, a realidade de si mesmo. A realidade de ter que conviver consigo mesmo. A realidade de ter medo de olhar para si e ver quem é. A realidade de não suportar a solidão porque não se aguenta ficar com você mesmo. A realidade de ver que seus pensamentos são os seus maiores demônios, que ficam te atormentando dia e noite. Então eu preciso utilizar algo para acalmar meu pensamento. Porque eu não sei fazer isso sozinho. Então, a questão é, meditação é lento? É lento. Você vai demorar anos, a meditação vai demorar anos para você chegar num resultado satisfatório. Satisfatório que eu digo não é um objetivo, mas da meditação realmente começar a te ajudar. Porque demora anos para você mudar suas estruturas cerebrais. E demora anos para você se autoconhecer. Mas é mais fácil, como criança, se esconder embaixo da cama. É mais fácil colocar a cabeça no travesseiro e fingir que nada disso existe. Que a minha solidão não existe, que a minha tristeza não existe, que a minha raiva não existe, que a minha frustração não existe, que a minha dor não existe. E por alguns momentos, ela esconde sua dor. Só que tudo que é yin vira yang. Como o processo da cocaína, ela te hiperestimula, te leva para o yin yang extremo. Você com a cocaína vai para o yang extremo. De repente, você cai para o yin. A depressão extrema. E aí ela novamente você precisa usar para te levar para o yang. E aí ela te cai para o yin. E a pessoa fica alternando esse ciclo de yin e yang. Outra coisa, espiritualmente, que ela faz. Nós temos uma frequência vibracional, todos nós temos uma frequência vibracional ideal. O que é ideal? Aquilo que foi projetado pela natureza. A natureza projetou todos nós com frequências vibracionais, vamos dizer, ideais. Frequências vibracionais modulares, de uma maneira que só a natureza sabe. Quando utilizamos uma droga que estimula, essas frequências vibracionais disparam. Depois deprime, depois dispara, depois deprime, depois dispara, depois deprime. E aí você demora anos e anos para reorganizar sua frequência vibracional. Porque vira um caos. Porque depois de um certo tempo utilizando constantemente, as suas frequências vibracionais estão completamente desordenadas. Completamente desordenadas. E aí o que leva muitas pessoas ao suicídio, o que leva muitas pessoas à depressão profunda, o que leva muitas vezes as pessoas a fazer atos que você fala, mas como essa pessoa fez isso? Porque ela não estava, o ponto de aglutinação dela estava completamente frouxo, não estava focado nessa realidade. As frequências vibracionais dela estavam completamente descontroladas. É uma pessoa totalmente inconsciente. Se torna uma pessoa totalmente inconsciente. E aí faz coisas de inconsciência. Coisas de processos inconscientes.
Então veja, o que eu estou falando aqui é muito sério. O que vocês querem acreditar ou não, é cada um. Não estou aqui falando o que vocês devem ou não fazer da vida. Eu estou falando coisas que eu vi, coisas que eu vejo. Muitas vezes coisas até passadas por mentores. E aí vamos então deixar a coisa um pouco mais requintada. Se vocês puderem, pratiquem projeção astral. Pratiquem projeção astral, saiam do corpo, não precisa o Tibério falar, a Maria falar, o João falar, ninguém falar, saia do seu corpo. Quando você estiver fora do corpo, sei lá, se você cruzar com algum ser na frente, fala, onde fica o local das pessoas viciadas, que desencarnaram com dependência? Aí, se você tiver, vamos dizer, curiosidade, você vai cair em um local de pessoas totalmente inconscientes. A consciência totalmente desordenada. E uma equipe gigante de socorristas, porque veja, quando desencarnamos do corpo físico, a dependência física fica no físico, só que para o plano astral nós levamos o psicológico junto. O psicológico não fica aqui no corpo físico. Nós desencarnamos com o psicológico. Então tudo que você era psicologicamente falando aqui no físico, você carrega para o astral. E como quem viu a live que eu falei sobre projeção astral, o plano astral, a frequência vibracional é mais ampla, é mais rápida, vai ampliar tudo. Tudo que você tem em você. Então vocês imaginam uma pessoa, vamos dizer, que tem dependência química de crack, aqui na terceira dimensão, a loucura que já é a mente dela, no sentido de dependência. E quando ela vai para o plano astral, essa dependência é ampliada 10 vezes. Psicológica. E aí você vê legiões e legiões de mentores trabalhando em cima dessas pessoas para tentar fazer voltá-las ao normal. Porque estamos falando de frequência vibracional. E qualquer coisa que ingerimos muda a nossa frequência vibracional. Carne muda a nossa frequência vibracional, doce muda a nossa frequência vibracional, fruta muda a nossa frequência vibracional, arroz, feijão, qualquer coisa que ingerimos muda a nossa frequência vibracional. Muda, claro que muda. Tudo muda a nossa frequência vibracional. Porque isso é frequência vibracional, isso é frequência vibracional. Eu sou frequência vibracional. Eu ingiro isso. Eu estou ingerindo uma frequência vibracional. Essas duas frequências se colidem e uma influencia a outra. É claro, mas isso é óbvio. Eu não estou ingerindo substâncias químicas. Eu estou ingerindo frequências vibracionais. Programas de computadores, fundamentalmente. Códigos de computadores. Tudo que eu coloco para dentro do meu corpo é um código de computador. Que vai modificar toda a minha programação. Que vai modificar toda a minha programação. Vamos entrar na mente. Na mente. Sou contra drogas, remédios, etc. Não, para quem realmente precisa. A mesma história, caímos na mesma história das plantas de poder, no sentido espiritual. Existem pessoas que precisam de remédios. Precisam de remédios. Existem pessoas que têm deficiência de alguma substância no cérebro, existem pessoas que têm os neurotransmissores físicos deficientes, existem uma série de doenças que com remédio se controla. E aí é melhor a pessoa tomar remédio e ficar calma do que viver em surto. Mas quantas pessoas realmente precisam? Novamente, caímos na mesma questão do sagrado e do profano. Mas o que tem a ver ansiolítico com sagrado? Existem pessoas que precisam daquele código, daquela substância, daquela informação para se equilibrarem. Existem. E devem procurar ajuda. E não devem parar de tomar porque já foi provado cientificamente, etc., que aquilo ajuda a pessoa. Mas a minha pergunta é, quantas realmente precisam? É mais fácil praticar atenção plena, meditação, atividade física, me alimentar bem, dormir bem? Ou tomar um remédio? Sem precisar? Simplesmente porque é mais fácil? É mais fácil fazer uma terapia, uma autorreflexão, olhar para mim mesmo,
fazer uma yoga ou qualquer coisa que comece a mudar a química do meu cérebro naturalmente, comece a mudar meus paradigmas, meus pontos de vista, ou tomar um remédio. Novamente, não estou falando de pessoas que precisam, existem pessoas que precisam e devem tomar. Estou falando que a maioria toma sem precisar, porque virou moda. Porque você vai no médico hoje, por exemplo, você vai no médico para emagrecer e ele te dá um antidepressivo. Em que sentido faz isso? Não, é para baixar sua ansiedade, mas existem milhares de formas de controlarmos a ansiedade. Milhares de formas de controlarmos a ansiedade. E uma mais acessível, que nem precisa entrar muito na espiritualidade, é a atividade física. Agora, é mais fácil tomar uma pílula do que pôr um tênis de manhã e fazer uma caminhada, uma corrida. Que isso por si só, depois de um tempo, já regula várias coisas químicas no corpo. Então, percebam, a questão não é se uma coisa é boa ou ruim, a questão é o uso que fazemos delas. É o uso que fazemos delas. E a sociedade, do jeito que usa as coisas, é tudo, é tudo. Usamos tudo de maneira descontrolada, cultura pop. Cultura pop. Não, porque agora eu estou tomando um antidepressivo, mas você tem uma doença séria, você foi num psiquiatra, você fez uma tomografia, um exame, uma ressonância, realmente você precisa disso? Não, é porque eu estou muito ansiosa. Mas ansiosa por quê? O que você come? Que hora você vai dormir? O que você pensa o dia inteiro? Então é mais fácil tomar uma pílula? É mais fácil tomar uma pílula do que se propor a fazer coisas que se melhorem? E aí vivemos na sociedade da pílula, e por isso que as pessoas, me desculpem, estão tão mimadas, porque querem soluções em 1 minuto para as coisas dela, não suportam esperar o tempo das coisas. Mínimo de dor que elas têm, qualquer dor, física, psicológica, emocional, qualquer dor, não suportam. 10 minutos dessa dor. Não, sentir dor é ruim, pum. Não, eu não quero ver isso, pum. Sendo que a dor poderia ser um dos maiores mestres da vida. E não estou falando que sentir dor é prazer, sadomasoquismo, nada disso. Mas a sociedade que não suporta mais nenhum tipo de não, de dor, de negação, de comentário negativo, nada, nada. Porque tudo é solução rápida. 1 minuto, 1 minuto. Quero ficar rico amanhã, quero ser Buda amanhã, quero ultrameditador amanhã, quero que essa dor que eu tenho dentro de mim suma amanhã. Não quero sentir luto pela morte de ninguém. Quero nada. É tudo rápido. Uma sociedade de pessoas mimadas. Que querem solução fácil para tudo. Rápida para tudo. Se desconectou totalmente do tempo da natureza. Por isso que as pessoas estão enlouquecendo de um modo geral. Porque estão desconectadas do tempo da coisa. Mas é claro, se eu perdi alguém na minha vida, que eu amo, perdi no sentido de a pessoa desencarnou, foi para outra dimensão, mas é lógico que eu vou sentir o luto, saudades, é lógico que eu vou chorar. E que problema nisso? Desde que o homem existe, da pré-história, nós choramos pelos mortos. É um ritual humano, é uma coisa humana. Não, mas eu não quero sentir isso. Então veio fazer o que na Terra? Não quer sentir nada? Quer ficar o quê? Chapado o dia inteiro? Não quer sentir nada. Não quer sentir tristeza, não quer sentir frustração, não quer sentir rejeição, não quer sentir nada, que é humano. Então veio fazer o que na Terra? Porque aqui é isso. São sentimentos. Não existem sentimentos positivos ou negativos. Somos humanos, vamos sentir tudo que um ser humano sente. Tudo que um ser humano sente. E qual o problema nisso? As maiores dores que eu tive na vida, emocionais, foram meus maiores mestres. E o que eu fiz? Esperei passar. Convivi com a dor até ela passar. E tem dores que duraram anos. E todas foram grandes mestres na minha vida. Não, mas eu não quero sentir dor. Não posso sentir dor. Não, eu quero esquecer. Eu preciso esquecer. Eu não quero ver isso que está em mim.
Eu não quero ver o quanto eu sou egoísta. Eu não quero ver o quanto eu sou perfeccionista. Eu não quero ver quanto eu sou manipulador. Afasta isso de mim. Antes de tudo, somos humanos. E qual o problema de sentir as coisas? Qual o problema de termos sombras? Todos temos sombras. Todos somos egoístas, fúteis, todos somos tudo isso, porque somos humanos. E qual o problema disso? Agora, esconder isso, ficar escondendo isso, até quando vai esconder? Porque vai desencarnar daqui, vai levar tudo aquilo que é e que sente para outra dimensão. E lá é bem pior. Lá é bem pior. Porque se você imagina que a dor aqui é insuportável, pratique projeção astral. Aí você vai entender o que eu estou falando. Do que é dor insuportável. Terceiro nível, físico. Físico. O ser humano em geral, isso entra na nossa humanidade, não tem o que fazer, somos humanos, é compulsivo por qualquer coisa. Então, vamos então sair então apenas da categoria das drogas, do que nós chamamos de droga, e comida pode ser uma droga. A partir do momento que eu como o dia inteiro, isso se torna uma droga, uma dependência física. A partir do momento que eu fico viciado em adrenalina e fico pulando de paraquedas o dia inteiro, se torna uma dependência física. A partir do momento que eu faço sexo o dia inteiro, se torna uma dependência física. A partir do momento que eu bebo o dia inteiro, se torna uma dependência física. A partir de qualquer coisa que eu faço como hábito o dia inteiro, se torna dependência. Tudo nos torna dependente. Ficamos dependentes até de uma pessoa para outra. Somos dependentes da nossa mulher, somos dependentes do nosso marido, somos dependentes dos nossos filhos, do nosso emprego. Somos dependentes de tudo. Somos seres dependentes. Porque qualquer espécie de hábito cria a dependência. E quem cria o hábito? Nosso cérebro. Nosso cérebro é a região do corpo, é o órgão do corpo que gasta mais energia. Para economizar energia, ele transforma tudo no automático. Só que quando ele transforma tudo no automático, ficamos repetindo e nem sabemos por que estamos repetindo. Fora que tudo nos causa dependência química. Tudo. Tanto que a maior dependência química que eu acho, a maior droga que existe no planeta Terra, chama pensamento negativo. As pessoas são viciadas quimicamente em pensamentos negativos. Deveria pegar 80% da humanidade e levar para uma clínica de reabilitação química. Porque pensamentos negativos geram hormônios no cérebro específicos, frequências neuronais específicas. As pessoas, pensando constantemente negativo, estão abastecendo seu cérebro quimicamente daquelas substâncias. E elas não conseguem parar de pensar negativo porque são viciadas nas sensações que os pensamentos negativos causam no corpo dela. Então, vamos refletir sobre o que é droga. Maconha, cocaína, etc. É droga? É, mas tudo pode ser droga. E a pior droga que existe é o pensamento negativo. É o pensamento negativo. Agora, novamente, fisicamente falando, é comprovado hoje em dia que cannabis sem o THC, com uma quantidade baixa de THC, que é a substância que causa, vamos dizer, a psicoativa, a que causa modulações, é benéfica para alguns casos de patologias. Ok. Uma amiga minha, o filho dela tem demência severa, paralisia cerebral e tinha 15 convulsões por dia. Começou a tomar o óleo, as convulsões pararam. Agora, o menino tem paralisia cerebral e tinha 15 convulsões por dia. Como existem pessoas que têm câncer e aí tomam óleo para reduzir as sensações, ok. Agora, a humanidade inteira é doente?
A humanidade inteira então se tornou doente do dia para a noite. Todo mundo é doente agora. O médico me receitou porque eu preciso. Mas o que você tem? Ah, ansiedade. Ansiedade? Mas todo mundo é ansioso. Quem não é ansioso nessa sociedade? Agora, você sabe viver com essa ansiedade? Lidar com essa ansiedade? Você sabe de onde ela surge? Como ela se manifesta em você? Como ela vai embora? Não, prefiro tomar um negócio que me acalma. Então tá, fica dependente até o fim da vida disso. Agora, existem pessoas e vários casos que o negócio faz bem, que o negócio melhora a qualidade de vida da pessoa. A minha pergunta não é se isso é bom ou ruim. A minha pergunta é, será que todos que utilizam precisam? Ou será que, novamente, caímos na cultura pop? Porque agro é pop, agro é tudo. E a China acabou com todas as fazendas de trigo que ela tinha e está plantando cannabis. Porque agro é pop, agro é tudo. Portugal está virando os maiores exportadores de óleo de cannabis. Então daqui a pouco o mundo inteiro vai estar plantando cannabis. A gente vai comer salada de cannabis, cannabis com cannabis, porque vai acabar trigo, tudo. Não dá dinheiro, porque agro é pop. Então, até que ponto? Então a humanidade inteira agora está precisando de tudo isso. Todo mundo é doente, é isso. Todo mundo dependente de psicotrópico, de ansiolítico, disso, daquilo. Então vivemos num planeta doente, todo mundo doente. É doente ou mimado? Porque existem os doentes, esses inquestionável, novamente. Pessoas que precisam é inquestionável. É inquestionável. Igual a minha mãe, que toma 3 Dorflex por dia. Mas você está com dor? Não. Então por que está tomando isso? Sei lá que sensação dá nela, deve dar um barato tomar 3 Dorflex por dia. Vai fazer um negócio no estômago dela, tá tudo comido, o estômago, pelo Dorflex. Agora, não sei por que cargas d'água uma pessoa toma 3 Dorflex por dia sem dor. Algum barato deve dar, sei lá. Agora, os que precisam, claro, a medicina, e não vamos negar a medicina, está aí para isso. Você está com uma infecção, você vai tomar o que? Água? Toma antibiótico. Ou você morre. É claro, o homem já tem conhecimento em algumas coisas suficiente para saber que algumas substâncias ajudam em várias coisas do corpo físico. A minha pergunta não é se isso é bom ou ruim. A minha pergunta é, todos precisam disso? Todos precisam agora, hoje em dia, viver com ansiolítico? Todos precisam agora melhorar os níveis dos hormônios de prazer do cérebro com remédio? Sendo que com uma atividade física faria isso? Com comida faria isso? Se alimentando bem? Com meditação? Com qualquer coisa? Ah não, mas eu sou mais criativo, eu fico mais criativo. Não é que você fica mais criativo. Não é que você fica mais criativo. Você cria, como se fosse aquele processo do placebo, a ideia de que está mais criativo. E aí você se torna dependente daquela substância, seja o que for, para achar que é mais criativo. Ah, não é que quando eu uso, eu acalmo minha mente, eu consigo criar melhor. Ok, não estou questionando isso. A meditação faz a mesma coisa. A atenção plena te leva para o mesmo caminho. Mais lento, onde você vai se conhecendo durante o caminho, onde você vai conhecendo como funciona seu cérebro, onde o risco é praticamente zero, onde vai te tornar melhor durante, e não escravo. Mas o ser humano gosta da escravidão. O ser humano gosta da escravidão. Basta ver que todas as pessoas ficam perdidas quando não tem um senhor
doutrinando a vida delas, falando o que elas têm que fazer da vida. Então, te torna um escravo. Eu acho que na aula de ontem de meditação me perguntaram, professor, eu posso meditar com um quadrado? Desenhando um quadrado na parede? Pode. Mas aonde você for e quiser meditar, você vai ter que levar o quadrado. Você vai ter que levar o quadrado, porque você vai acostumar seu cérebro com o quadrado, ele vai aprender a meditar com o quadrado, e depois que não tiver quadrado, você não vai conseguir meditar. É a mesma ideia. Agora, já temos escravidão demais na vida. Já temos escravidão demais na vida. Vamos ficar criando mais escravidão na vida? Aliás, somos escravos dos nossos próprios pensamentos, que já é o pior tipo de escravidão. Aí vamos criar mais coisas que nos amarram, que nos... Ai, mas se eu não tomar isso, meu dia não funciona. Se tornou escravo. Ah, mas se eu não fizer isso, eu não vou conseguir fazer meu trabalho. Se tornou escravo. Ah, mas se eu não tiver com alguém, eu não sou feliz. Escravo. Ah, mas se eu não tiver o carro tal, eu não vou ser feliz. Escravo. Ah, mas se eu não tiver o cargo tal na empresa, eu não vou ser feliz. Escravo. O lógico seria o quê? O mais lógico? Que vida após vida, a gente vai rompendo essas amarras. Vida após vida. Também não precisa ser um trabalho de uma vida, mas vida após vida, você vai rompendo tudo isso que te torna escravo. Até o momento que você se torna livre de tudo isso. Não, aí eu venho na vida e fico ainda arrumando mais coisa para me escravizar.